onde a fé encontra a fúria do debate moderno. Vivemos em uma era de polarização extrema, onde verdades antigas são confrontadas diariamente com as urgências do presente. Textos escritos há milênios, que moldaram civilizações, hoje são escrutinados sob a luz de novas compreensões sobre justiça, igualdade e direitos. O que acontece quando a narrativa sagrada colide com a evolução social? Este não é um convite ao julgamento, mas sim um mergulho na tensão inerente entre o legado imutável e a sociedade em fluxo constante. Exploramos as fissuras onde o dogma encontra a ética contemporânea, forçando uma reavaliação radical de como interpretamos o que é justo e o que é humano. Paralelamente, a ciência avança a passos largos, oferecendo explicações para fenômenos antes atribuídos unicamente ao divino. O confronto entre o relato da criação e a cosmologia moderna é inevitável. Mas será que a fricção é total? Ou existem pontes inesperadas entre a observação empírica e a revelação textual? Prepare-se para desafiar a simplificação, pois a busca por entendimento exige coragem para navegar pelas complexidades que residem no espaço entre o que acreditamos saber e o que estamos descobrindo. A Bíblia, um compêndio de textos que atravessa milênios, não é um manual de sociologia contemporânea, mas suas narrativas são espelhos potentes das dinâmicas humanas. Quando observamos as polêmicas sociais atuais, percebemos que muitas das tensões que hoje nos dividem encontram ecos distantes nas Escrituras. Pegue a questão da justiça social. Os profetas do Antigo Testamento dedicavam uma parte substancial de suas mensagens à denúncia da opressão dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Eles não falavam em termos de políticas públicas modernas, mas a essência era clara. A integridade de uma comunidade era medida pela forma como tratava seus membros mais vulneráveis. A crítica severa a reis e líderes que acumulavam riquezas enquanto ignoravam a miséria do povo ressoa diretamente com os debates sobre desigualdade econômica e privilégio estrutural de hoje. A aplicação desses princípios milenares em um sistema capitalista globalizado exige uma hermenêutica que vá além da mera citação, forçando uma introspecção sobre o que realmente significa justiça em um contexto de abundância desigual. O debate sobre igualdade de gênero, por exemplo, é um campo minado. Textos bíblicos apresentam visões que, lidas sobre a ótica moderna, parecem profundamente patriarcais, estabelecendo hierarquias claras de autoridade. Contudo, a mesma literatura sagrada também apresenta figuras femininas de poder inegável. Débora como juíza e profetisa, Ruth como ancestral de reis, Esther como salvadora de seu povo. A tensão entre a estrutura social da época refletida nos textos e os atos de agência feminina descritos sugere que a interpretação não pode ser monolítica. O desafio contemporâneo reside em discernir o que é descrição cultural daquele tempo e o que é um princípio teológico atemporal sobre o valor intrínseco de cada indivíduo perante o divino, independentemente de seu papel social prescrito. A ciência e a fé representam outro eixo de fricção persistente. A cosmogonia bíblica, com sua narrativa de criação em 6 dias literais, parece colidir frontalmente com a física moderna, a geologia e a biologia evolutiva. A leitura fundamentalista, que insiste na literalidade de Gênesis, estabelece um muro intransponível contra o conhecimento empírico. No entanto, a abordagem que busca o significado teológico por trás da linguagem figurada revela um panorama mais matizado. O que a ciência descreve como processos evolutivos de bilhões de anos, a Bíblia pode estar descrevendo, metaforicamente, como a ordem e a intencionalidade por trás da existência. A ciência explica o como o universo se desenvolveu. A teologia, para muitos, busca responder ao porquê da sua existência. A aparente contradição entre a narrativa do dilúvio e os dados geológicos, ou entre a cronologia bíblica e a datação de artefatos arqueológicos, força o crente moderno a um exercício de contextualização rigoroso. Não se trata de provar a Bíblia como um livro de ciência, mas de entender a intenção comunicativa dos autores originais. Eles estavam transmitindo verdades sobre a relação entre Deus e a humanidade, utilizando o vocabulário e o arcabouço cosmológico disponíveis em seu tempo. A ciência, por sua vez, opera sobre um método diferente, baseado na observação replicável e na falseabilidade. Onde há choque, muitas vezes, é um equívoco de categoria, aplicar o rigor científico a um texto que visa a revelação espiritual. Mas há áreas de convergência surpreendente. A ênfase bíblica na interconexão de todas as coisas, a noção de que a saúde da comunidade depende da saúde de cada parte, encontra paralelos em ecologia e sistemas complexos. O conceito de mordomia, de cuidar da criação, ressoa com a urgência da crise climática. A ciência nos mostra a fragilidade intrínseca do ecossistema planetário.
A Bíblia nos lembra da responsabilidade moral sobre esse sistema. O embate não precisa ser uma guerra total. Pode ser um diálogo produtivo, onde a sabedoria acumulada de séculos de experiência humana dialoga com as descobertas verificáveis do laboratório moderno. A coragem intelectual reside em aceitar que a verdade pode ser multifacetada, exigindo uma visão que abranja tanto a profundidade da experiência espiritual quanto a precisão da investigação empírica. O legado bíblico, despojado de interpretações rígidas e anacrônicas, pode oferecer um arcabouço ético robusto para navegar pelas complexidades do século XXI, desde que estejamos dispostos a ler com olhos que veem tanto o texto antigo quanto o mundo em transformação. A aplicação de princípios éticos bíblicos em contextos de justiça social contemporânea exige uma desconstrução cuidadosa das estruturas sociais que moldaram as narrativas originais. Quando examinamos os chamados proféticos por justiça, como os encontrados em Amós ou Miqueias, observamos uma condenação veemente à opressão dos pobres, dos marginalizados e dos estrangeiros. Esses profetas não estavam propondo um sistema político detalhado, mas sim um chamado radical à equidade baseada na aliança com o divino. A dificuldade surge ao transpor essa demanda para um sistema econômico globalizado, onde a pobreza é estrutural e a desigualdade se manifesta de formas muito mais complexas do que a simples exploração de um vizinho por outro, como era comum na antiguidade israelita. O conceito de justiça na Bíblia frequentemente se liga à restauração do equilíbrio social e à proteção dos vulneráveis, um eco que ressoa poderosamente hoje nas discussões sobre distribuição de renda, acesso à saúde e moradia digna. Ignorar essa dimensão ética seria reduzir a fé a um mero conjunto de rituais privados, despojando-a de sua força transformadora na esfera pública. A tensão reside em como traduzir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, em políticas públicas que garantam dignidade a todos, sem cair no anacronismo de aplicar soluções do segundo tempo a problemas do século XXI. A chave parece estar na identificação do princípio subjacente, o valor inalienável da pessoa humana. No campo da igualdade de gênero, o debate se intensifica. As sociedades bíblicas eram inegavelmente patriarcais, e isso se reflete nas leis e nas narrativas. Contudo, a análise mais atenta revela figuras femininas de notável influência e agência, desde Débora, juíza e profetisa, até as mulheres que financiaram e acompanharam o ministério de Jesus. A interpretação que busca apenas a submissão feminina nos textos, desconsiderando esses contrapontos, oferece uma visão incompleta e, para muitos, insustentável eticamente hoje. A polêmica não é se a Bíblia reflete a sociedade de seu tempo, mas se ela contém uma mensagem que transcende essa sociedade, apontando para uma visão de humanidade plena, onde o gênero não é um fator limitante para a participação na vida religiosa ou social. O desafio hermenêutico é reconhecer a descrição cultural sem se prender a ela como prescrição universal e imutável, especialmente quando essa prescrição entra em conflito direto com os direitos humanos fundamentais reconhecidos universalmente. Mudando o foco para o diálogo entre fé e ciência, a colisão mais notória permanece sendo a Gênese. A cosmologia moderna, sustentada pela física de partículas e pela astronomia, descreve um universo com bilhões de anos e uma origem que desafia a cronologia estrita de 6 dias literais. A insistência na literalidade de Gênesis 1 como um relato científico impede qualquer ponte de diálogo. No entanto, quando se compreende a narrativa de criação não como um manual de física, mas como uma declaração teológica sobre a soberania de Deus sobre o caos e a bondade intrínseca da criação, a fricção diminui. A ciência descreve o mecanismo, a teologia, a intenção. Um cientista pode descrever a evolução biológica como o processo pelo qual a vida se diversificou ao longo de eras geológicas. Um teólogo pode interpretar esse processo como a manifestação da criatividade contínua de um poder transcendente. A ciência não refuta a ideia de um criador. Ela apenas restringe o campo de ação do criador aos métodos observáveis e replicáveis. A harmonia inesperada surge quando a ciência ilumina a fragilidade do mundo e a teologia oferece o imperativo moral para sua preservação. A ciência do clima demonstra a interdependência ecológica e os riscos catastróficos da ação humana desmedida. O conceito bíblico de mordomia, a responsabilidade humana de cuidar e cultivar o Éden, ganha uma urgência prática e científica. Não se trata mais apenas de um mandamento espiritual, mas de uma necessidade de sobrevivência planetária. A mesma Bíblia que descreve a criação como boa, agora fornece o arcabouço ético para defender essa bondade contra a destruição autoimposta. A razão empírica nos mostra o que está acontecendo com o planeta. A tradição espiritual nos lembra por que devemos nos importar profundamente com isso. A polarização entre fé e razão muitas vezes se baseia na falsa premissa de que uma deve anular a outra.
A maturidade intelectual, tanto no campo teológico quanto no científico, reside em aceitar que elas abordam diferentes dimensões da realidade. A ciência busca o conhecimento do mundo natural através da evidência testável. A fé busca o significado último e a orientação moral através da experiência e da revelação. O legado bíblico, quando liberado das amarras de interpretações anacrônicas, oferece um mapa ético robusto para navegar pelas complexidades da bioética, da inteligência artificial e das crises ambientais. Ele nos força a perguntar não apenas o que podemos fazer com nosso conhecimento, mas o que devemos fazer com nosso poder. A coragem não está em escolher entre a Bíblia e a ciência, mas em usá-las em conjunto. A ciência para entender o mundo em que vivemos e a tradição para entender o propósito pelo qual devemos viver nele. O diálogo contínuo, desprovido de dogmatismo simplista de ambos os lados, é o único caminho para um entendimento mais profundo e aplicável da verdade. A verdadeira resolução para o embate entre o texto sagrado e a sociedade moderna não reside na anulação de um pelo outro, mas na maturidade hermenêutica. O confronto constante entre a tradição e o progresso social força uma reavaliação do que significa ler um texto escrito há milênios sobre a luz de um século XXI complexo. A polêmica não é sobre a validade intrínseca da fé, mas sobre a rigidez da sua aplicação literal em contextos para os quais ela não foi primariamente destinada. A justiça social, por exemplo, vista através das lentes proféticas, exige uma ação radical em favor dos marginalizados, um eco poderoso que transcende qualquer interpretação restritiva de gênero ou classe. O chamado à equidade, presente em diversos momentos bíblicos, torna-se um imperativo ético para desmantelar estruturas de opressão contemporâneas, exigindo que a comunidade de fé seja agente ativo de transformação e não guardiã de privilégios estabelecidos. Ignorar a evolução dos direitos humanos sob o pretexto de fidelidade cega a passagens contextualmente limitadas é trair o espírito mais elevado da mensagem de libertação contida nas Escrituras. O ponto de inflexão final reside na aceitação da incompletude da compreensão humana diante do transcendente. A ciência, em sua busca incessante por dados e mecanismos, oferece um espelho da vastidão e da ordem do cosmos, confirmando, em escala inimaginável, a complexidade da existência. Ela nos ensina a humildade epistêmica, mostrando que o que sabemos hoje é apenas uma fração do que existe. A Bíblia, por sua vez, oferece o arcabouço para a moralidade que deve governar o uso desse conhecimento científico. Sem a bússola ética fornecida pela tradição espiritual, o avanço tecnológico se torna perigoso, uma força cega capaz de criar maravilhas e catástrofes com igual indiferença. A física quântica pode descrever a matéria, mas não pode ditar como devemos tratar nosso próximo. A biotecnologia pode estender a vida, mas não pode conferir-lhe significado. Portanto, o clímax desta exploração não é a vitória da razão sobre a fé, ou vice-versa, mas sim a síntese forçada pela necessidade de sobrevivência e significado. O legado bíblico, quando despojado de sua roupagem cultural obsoleta, revela princípios universais de cuidado, responsabilidade e dignidade inerente a cada indivíduo. Estes princípios não são meros artefatos históricos, são ferramentas vitais para a navegação nas águas turbulentas das polêmicas atuais. A igualdade de gênero, por exemplo, é defendida não pela negação das estruturas patriarcais históricas, mas pela afirmação de que o valor humano, criado à imagem de um ser ilimitado, não pode ser circunscrito por papéis sociais transitórios. A resolução final exige uma postura ativa, a aplicação contextualizada da sabedoria antiga aos problemas urgentes do presente. É preciso ler a Bíblia não como um manual de instruções imutável para o século XXI, mas como um diálogo contínuo com a condição humana, um texto que exige interpretação constante à luz da nova evidência empírica e da crescente consciência social. O desafio é monumental, manter a profundidade espiritual sem cair no obscurantismo, e abraçar o conhecimento científico sem sucumbir ao niilismo materialista. O caminho se pavimenta na aceitação de que a verdade é multifacetada. A ciência nos dá o mapa do território, a fé nos dá a razão para a jornada. O legado bíblico, quando confrontado com a complexidade contemporânea, não se desintegra, ele se refina, forçando o crente e o cético a uma busca mais honesta e rigorosa pela coerência entre o que se acredita e como se vive. A maturidade reside em reconhecer que as perguntas mais profundas sobre justiça, origem e propósito exigem tanto a lente do telescópio quanto a profundidade da introspecção teológica. Não há mais espaço para o simplismo polarizado. A única saída é a integração corajosa do conhecimento, honrando a busca humana pela verdade em todas as suas manifestações. A história não termina com uma resposta definitiva, mas com um imperativo claro: pensar com profundidade, agir com justiça e buscar a harmonia entre o que é revelado e o que é descoberto. A reflexão sobre as polêmicas bíblicas culmina na responsabilidade individual de construir um futuro onde a tradição ilumine, e não aprisione, o avanço ético e científico da humanidade.
Se este diálogo com as Escrituras te moveu, inscreva-se e deixe seu like para aprofundarmos juntos.